Olá, bem-vindos ao Papo Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Hoje estou com a repórter Jordana Neves e nós vamos entrevistar o líder do PDT e atual líder do maior bloco da Câmara, o deputado André Figueiredo, do Ceará. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem, bom dia, Lorena, bom dia, Jordana, bom dia a todos que acompanham o podcast do Estadão, para que a gente possa sempre manter esse diálogo entre o parlamento e o povo brasileiro através de um dos principais órgãos de comunicação do nosso país. Deputado, já vamos começar com o que o povo quer saber, que é a reforma ministerial. O senhor lidera hoje o maior bloco da Câmara, né, que tem 174 deputados. Foi uma reunião de partidos que um pouco mais ao centro, um pouco mais à centro-esquerda. E hoje a gente está vendo essa negociação para a reforma ministerial para abrigar o PP e os republicanos no primeiro escalão do governo. Teve muita queixa de alguns parlamentares em relação à demora, algumas questões em relação à dificuldade do PT em abrir mão de espaço. Isso está atrapalhando a relação da Câmara com o governo, a relação do chamado blocão com o governo? Veja bem, Lorena, nós tivemos desde o final do ano passado, ou seja, na legislatura anterior ainda, toda uma preocupação do parlamento de não causar dificuldades para que o governo do presidente Lula pudesse iniciar, já superando vários entraves e, consequentemente, acelerar uma reforma econômica que era mais indispensável. Nós mantermos uma situação onde o Brasil pudesse se preparar tanto para gerar empregos, quanto para criar ações de infraestrutura que propiciassem o crescimento do nosso PIB, a recuperação, digamos assim, de uma credibilidade que estava distante, tanto perante o povo brasileiro quanto perante a comunidade internacional. Fizemos isso com o PEC da transição, fizemos isso na votação do arcabouço, fizemos isso na reforma da estrutura ministerial que foi enviada através de uma medida provisória, na reforma tributária, né, no primeiro e segundo turnos, no retorno do arcabouço fiscal. Então, todas as bases da política econômica, a Câmara foi parceira. Não houve nenhum momento que pudesse dizer que, independente de posicionamento ideológico, a Câmara tivesse colocado entraves. Agora, evidentemente que tem partidos mais ao centro, que tem, digamos assim, um certo pragmatismo. E está incomodando bastante, tenho convivido com alguns deles, essa demora, essa falta de celeridade na destinação de espaços para esses partidos de centro. Ao mesmo tempo, partidos de centro-esquerda, como é o caso do PDT e PSB, a gente se sente também incomodado, porque é legítimo destinar espaços para partidos de centro, mas esquecer os aliados históricos, isso aí para a gente causa incômodos, né? O PDT tem uma pasta que basicamente só tem problema, né? Que é o Ministério da Previdência, vivem colocando o PSB na marca do pênalti, colocando aí a possibilidade de tirarem ministérios para dar aos partidos de centro. Então, nós queremos, acima de tudo, construir um caminho que seja equilibrado e garantir a governabilidade do presidente Lula, e nós temos feito isso dentro do parlamento. Líder, duas perguntas com base na resposta do senhor. Primeiro, por que o senhor acha, então, que demorou tanto para concluir essa reforma? E segundo, o PDT vai estar pleiteando algum espaço agora, diante dessa insatisfação? Bem, a demora ela se justifica talvez por uma falta de coordenação da articulação do governo, né? A articulação do governo ainda é sofrível. Tem melhorado, é verdade, tem melhorado, mas ainda é sofrível até por conta de que, como foram basicamente 8 meses, nós estamos encerrando o mês de agosto, nós estamos tendo aí ainda, digamos assim, alguns senões dentro da própria articulação governamental, seja dentro do parlamento, seja no próprio Palácio do Planalto. Então, essa demora esteja justificada por isso, né? Mas o presidente Lula tem toda a habilidade e a experiência necessária para tomar para si as rédeas desse processo e dar pelo menos uma celeridade até, digamos assim, o encerrar desse mês de agosto. É a expectativa aqui dentro do parlamento. Mas em nenhum momento o parlamento colocou isso como faca no pescoço, é tanto que aprovamos todos os projetos importantes para o governo. O PDT reclama muito dos espaços que poderiam ser destinados, e, aliás, que foram comprometidos nos estados, né? Nós também temos, por conta da ausência de uma pasta que tenha políticas públicas efetivas, que não sejam apenas
um retrato de problemas que hoje a gente ainda se depara, por mais trabalho, por mais celeridade que o ministro Carlos Lupe tenha colocado. Quando você fala em previdência, vem na mente as longas filas à espera ou de uma perícia ou mesmo da concessão do benefício. Lupe tem trabalhado muito contra isso, mas a gente precisa também ter políticas afirmativas, políticas onde a gente possa, inclusive, contribuir com as ações do PAC, com as ações de infraestrutura, e é isso que está faltando nesse diálogo, além de uma reclamação da bancada quase de forma uníssona em relação à ocupação de espaços estaduais. Líder, o senhor falou, né, que o governo não pode esquecer os aliados históricos. A gente está vendo o presidente Lula tem quase 3 meses já nesse debate de reforma para abrigar esses partidos de centro que não são da base, né, não são aliados históricos. Hoje, nessa terça-feira, numa live, ele falou que vai criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Tem uma especulação de que ele pode dividir o Ministério do Desenvolvimento Social para dar um pedaço aí para os republicanos. O PDT, que é um aliado de longa data do governo, está se sentindo desprestigiado ou até mesmo ameaçado nessa discussão, é isso? Não, ameaçado a gente não tem por que se sentir, né? Porque, sinceramente, o Ministério da Previdência é muito mais um ônus que um bônus, por mais que nós tenhamos um ministro completamente obstinado em resolver o problema dos aposentados e pensionistas do nosso país. Então, ameaças a gente não tem por que estar se sentindo, Ninguém né? quer? Ninguém vai Oi? querer, é isso, líder? Ninguém vai querer o ministério. Eu acho pouco provável que hoje tenha alguma pasta, eu brincando com meus pares, inclusive dentro do bloco, eu disse, olha, o Ministério da Previdência está à disposição aí, o ministro Carlos Lupe não tem essa obsessão de ficar à frente do Ministério da Previdência, então não vamos ser obstáculos, vamos continuar acreditando no projeto do presidente Lula, até porque nós passamos 6 anos de um período tenebroso no nosso país, notadamente os últimos 4 anos, onde aconteceram reformas que foram extremamente prejudiciais a pensionista, ao aposentado, quiseram imputar uma reforma administrativa que destruiu o Estado brasileiro. Então, nós temos a credibilidade, a crença, aliás, que o presidente Lula vai conseguir estabelecer nesses 4 anos um governo de transição para sair do inferno, não vou dizer que vai chegar ao céu, né? Mas pelo menos sair desse inferno que a gente presenciou nos últimos anos e o Brasil voltar a ter redução de desigualdades, voltar a ter o seu povo sem estar numa condição de fome, de miséria absoluta, de aumento da população em situação de rua, da volta de geração de empregos. Então, esse é o nosso trabalho. Construir dentro do parlamento, o PDT tem história para isso, o PDT sempre contribuiu na perspectiva de valorizar a geração de emprego decente e, ao mesmo tempo, na construção de políticas de educação que proporcionem, no futuro, a igualdade de oportunidades para a nossa população. Mas há um desprestígio dos aliados históricos? O governo está esquecendo seus aliados históricos desse processo? PDT e PSB têm uma posição, digamos assim, consensual, né? Nós somos 18 parlamentares do PDT, 15 parlamentares do PSB na Câmara dos Deputados. Nós nos sentimos realmente escanteados, né? Não por falta de atenção do ministro Padilha, quero isentar. O ministro Padilha tem sido sempre muito atencioso conosco. A questão é, na prática, o que está acontecendo é pouca visão que estão tendo em cima de aliados históricos. Talvez por já contabilizar como certo esses votos que nós temos na Câmara. Mas não é bem assim. Nós temos divergências pontuais com o governo, é verdade. Tivemos uma votação no primeiro semestre, onde todos os parlamentares do PDT votaram contra o encaminhamento do governo, naquela votação que dava a possibilidade de planos de previdência privada entrar também como garantia de crédito, né, para as operações financeiras, quer dizer, mais uma desumanidade em prol do sistema financeiro, em detrimento daqueles que ficam em situação de maior dificuldade. Então, nós votamos contra. Então, tudo que for contra os princípios do PDT, nós votaremos contra, como já fizemos historicamente, inclusive no governo da presidente Dilma e antes nos dois governos do presidente Lula. O PDT não tem esse problema de apego a cargos, mas tem um grande apego aos seus princípios e às suas bandeiras, desde a época do Brizola.
Líder, e essa mini-reforma, o senhor disse que a Câmara aprovou os projetos de interesse do governo no primeiro semestre, mas as pautas que não são pautas de país, como o Lira sempre diferencia, nós acabamos vendo um clima mais de tensão. O senhor acha que essa mini reforma ministerial vai ser suficiente para dar tranquilidade ao governo nas votações da Câmara? Por exemplo, o PSB e o PDT, que o senhor disse, estão insatisfeitos ainda. O que o senhor acha que nós vamos ver aí no segundo semestre? Tudo que for, como eu disse, em consonância ideológica com as nossas bandeiras, o PDT e o PSB não vão fazer nenhum obstáculo. E tenho absoluta convicção de que, com os partidos de centro sendo beneficiados com essa reforma, essa nova reforma ministerial, acreditamos que o governo vai ter a tranquilidade para governar com pautas que sejam importantes para o Brasil. Agora mesmo foi editada uma medida que eu acho extremamente indispensável, que é a taxação dos fundos exclusivos, dos offshores, que vai dar a folga financeira adequada para que o Brasil possa pagar tanto o reajuste do salário mínimo, tanto a evolução da tabela do imposto de renda, e assim nós colocarmos, digamos, as classes que estão na base da pirâmide ou próximo da base da pirâmide com a devida atenção que merece ter. E, ao mesmo tempo, nós temos recursos suficientes para garantir as obras estruturantes do PAC. Líder, além dessa questão dos cargos nos estados, dos ministérios, a gente tem ouvido também muita reclamação de parlamentares quanto ao ritmo das liberações de emendas, né? Alguns parlamentares reclamam que está devagar, enfim. Agora, mais recentemente, o governo deu uma acelerada na liberação de emendas individuais. Isso não é suficiente? Lorena, veja bem, o que era a grande reclamação? A gente vê os municípios num estado pré-falimentar. Quase todos os municípios brasileiros, por conta da queda do repasse do FPM, por conta da queda de arrecadação, principalmente pela desoneração tributária dos combustíveis no final do ano passado, eles estão no estágio de pré-colapso. Talvez em setembro não se tenha mais recursos sequer para pagar folha de pagamento em vários municípios. Ao mesmo tempo, até meados de agosto de 2022, apenas 80 e poucos municípios não tinham recebido nenhuma emenda parlamentar. Nesse mesmo período, agora em 2023, mais de 2.800 municípios não tinham recebido nenhuma emenda parlamentar. E as emendas parlamentares, elas são necessárias para um complemento, principalmente no que diz respeito à questão da saúde, né? Então, isso gerou toda uma pressão por parte dos prefeitos para que os parlamentares brigassem pela liberação mais rápida desses recursos. Isso hoje é um complemento significativo no orçamento de cada município. Por isso a pressa, né? Nós não estamos falando de um ano eleitoral, onde está todo mundo pensando ou em se eleger ou em eleger seu prefeito, mas estamos pensando num ano onde os municípios estão passando por uma extrema dificuldade, volto a dizer, por conta da queda da arrecadação no ano anterior e, ao mesmo tempo, por conta dessa dificuldade, dessa morosidade na liberação de emendas que são indispensáveis para o orçamento de cada município. Mas Líder, mas desculpa, pode falar. Jordana. A liberação das emendas individuais não é suficiente, a questão são outros tipos de emendas. A gente viu aquelas emendas que foram para as pastas dos ministérios, né? Que era antiga RP9, virou agora RP2 nos ministérios. É essa emenda? O que está incomodando mais? Lorena, veja bem, aproximadamente 50% da Câmara é composta por parlamentares no seu primeiro mandato que não tem emenda individual, porque o orçamento foi votado na legislatura anterior. E os parlamentares que não foram reeleitos, eles ficam no fim da fila, praticamente, para terem suas emendas liberadas. Então, o que é que está havendo? Há necessidade das emendas de programação, ou seja, aquelas que são de livre discricionariedade dos ministérios, serem liberadas. E está tendo demora para liberar isso. As emendas individuais, essencialmente as que foram liberadas, foram as emendas de custeio de saúde. Né? Não foram liberadas ainda quase nada de emendas voltadas a investimento, voltadas à infraestrutura. A execução orçamentária da educação é pífia. Né? Então, nós temos aí ministérios que estão com muitas dificuldades para liberar, na prática, recursos. Os prefeitos eles estão completamente desiludidos com muita oratória. O que eles estão precisando mesmo é de prática, né? De liberação de recursos, que o recurso chegue na ponta e, consequentemente, eles possam tanto executar seu orçamento, pagar seus fornecedores, pagar a folha de pagamento. É isso que a gente precisa. Hoje, o orçamento das emendas individuais
não é suficiente para que os municípios sobrevivam. É necessário que as emendas de programação, aquelas que estão no orçamento de cada ministério, possam ser liberadas, independente de ter apadrinhamento de deputado, de senador, ou não ter apadrinhamento. O que importa é que a execução orçamentária do governo possa ocorrer de forma célere. E, líder, essa reclamação sobre liberação de emendas acontece desde o início do ano, né? Em alguns momentos o governo falou que ia melhorar, enfim, e até hoje persiste. O que explica, na visão do senhor, essa demora? É um excesso de burocracia ou estão guardando dinheiro aí para votações do segundo semestre? O que o senhor acha que explica essa demora que já dura um tempo? Não, eu não vejo nenhuma vinculação entre a liberação de emendas com votação. Se assim fosse, não teríamos votado tudo que o governo pediu. Eu não vejo nenhuma vinculação. O que eu vejo, literalmente, talvez seja ainda, mesmo sendo um governo que tem experiência anterior, ainda, digamos assim, por parte de alguns ministérios, muita dificuldade na execução. Posso citar que o Ministério da Saúde tem recuperado, digamos assim, alguns meses que foram morosos. O Ministério da Integração Regional tem dado um exemplo de ações que liberam também seus recursos, e alguns outros ministérios também que têm execuções na ponta. Né? O que eu considero é que ainda existe, por parte do governo, muita dificuldade em tirar alguns entraves burocráticos e, talvez, em outros momentos, alguns entraves políticos. Né? A gente sabe que, como é um governo onde nós temos muitos partidos fazendo parte da composição ministerial, existem indisposições regionais que acabam atrapalhando o próprio Estado ou o próprio município. Líder, sobre essa questão das emendas, o relator da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado Danilo Forte, deu entrevista aqui para o Broadcast Político e disse que quer criar, que está em discussão a criação de alguns mecanismos para o parlamento não ficar tanto na mão do humor do governo, usar essa expressão, para não ficar tanto dependente do humor do governo, que é, por exemplo, criar um calendário para execução de emendas, ou tornar essas emendas que o senhor chamou de emendas de programação, de certa forma, obrigatórias. O senhor também defende isso? Isso é uma demanda do relator da LDO ou é uma demanda do parlamento como um todo? O ator da LDO tem os seus posicionamentos, né, que não necessariamente são consensuais com o restante do parlamento. O deputado Danilo Forte tem muita experiência, já foi relator da LDO em outra oportunidade, né, e o que ele está justamente tentando colocar é isso, que a gente tenha um mínimo de previsibilidade, mas isso pode ser construído ao lado do governo. Né? O governo não precisa ser uma coisa que o parlamento venha impor ao governo. Lógico que depende de uma folga financeira que o governo venha a ter, ninguém pode obrigar o governo a pagar quando ele não tem. Né? Agora, precisa ter, no mínimo, um diálogo permanente, né? Mostrando claramente por que está tendo dificuldade de liberar recursos e por que alguns cantos são liberados com muita facilidade e outros levam meses, até mesmo um semestre, para poder receber alguma coisa. É isso que a gente não pode ficar dependendo dessa questão, onde alguns ministérios, eles praticamente ficam focando apenas o aspecto político. Nós temos que trabalhar os municípios de uma forma igualitária, ou até mesmo aqueles municípios mais carentes precisam ter uma atenção maior do que os municípios mais ricos, independente de ser base ou não do ministro respectivo. Nós temos que ter essa visão que o povo brasileiro precisa ter celeridade por parte do governo. Tenho certeza que, passado 8 meses do governo, as coisas estão melhorando, mas precisam melhorar muito ainda, porque ainda existe uma insatisfação com essa falta de previsibilidade e, consequentemente, desagradando. Aí eu digo agora não apenas os parlamentares, mas os prefeitos. Lá no Ceará, por exemplo, amanhã, dia 30, os prefeitos vão parar. Né? As prefeituras vão parar numa demonstração simbólica de insatisfação com a falta de atenção que está tendo em relação aos repasses que foram reduzidos de uma maneira muito forte. É por isso que essa semana também estaremos votando em Brasília, por parte da Câmara dos Deputados, projetos que, digamos assim, mitigam o sofrimento dos municípios brasileiros, principalmente aqueles que não têm receita própria que possibilite que eles sobrevivam, independente de repasses federais. E ministérios que estão privilegiando a questão política, deputado? Vocês que estão na imprensa e que fazem um trabalho maravilhoso, é muito fácil ver
através do que está publicado no Diário Oficial, né? Existem ministérios que, diferentemente, por exemplo, como eu falei da integração, né, que mesmo sendo um ministério indicado pela União Brasil, tem tratado todos os partidos de uma forma praticamente uníssona, né, tem outros que são ligados a determinados partidos que privilegiam única e exclusivamente suas bases ou a de seus correligionários. Entendi. Você está falando daquelas matérias que a gente fez aqui também no Estadão, no Grupo Estado, sobre ministros que estão mandando dinheiro para as suas bases da agricultura, educação, desenvolvimento social, né, líder? Vocês estão dizendo. Líder, antes de entrar na pauta de municípios, que a gente vai falar também, continuando um pouco em emendas, o senhor, então, não é necessariamente um defensor de estabelecer um calendário para a liberação das individuais, mas o Danilo também defende um orçamento mais impositivo, por exemplo, com a emenda de comissão. O senhor defende isso também? Essa é uma tendência? O que o senhor acha? Eu acho que a emenda de comissão ser impositiva, eu considero que não é tão factível, né? Nós temos hoje muitas comissões permanentes, né? Então, nós não sabemos nem como repartir essas emendas de forma de impositividade, né? Você vai dar muito poder a um presidente de comissão, né, para que ele possa decretar para onde vai aquele recurso. Isso pode, sim, atrapalhar até mesmo a política do governo. Eu creio que podemos encontrar um caminho intermediário, né, que possa, porque hoje também a execução de emenda de comissão é praticamente zero, né? Então não precisa nem ser 100% impositiva e nem ser zero, né? Pode ser dentro de um processo de diálogo com o governo, como parte das emendas de programação, dialogando com as respectivas comissões e seus membros. Deputado, o senhor falou dessa questão dos municípios, né? Essa semana o presidente Lira pautou o PL da desoneração e incluiu uma emenda que reduz a contribuição previdenciária dos municípios. É isso que o senhor está falando, de ajudar municípios que não têm receita própria. Só que no governo, essa medida é vista como uma bomba, tem diferentes estimativas, pode chegar de 7 bilhões a 11 bilhões aí o impacto para a União, nesse momento que a Fazenda está tentando arrumar aí dinheiro para cumprir a meta de déficit zero no ano que vem. Pautar esse projeto nesse momento é algum tipo de recado da Câmara, especialmente por esse rito já de urgência, direto no plenário? Por que foi pautado esse projeto neste momento? Você fala especificamente das exonerações dos 17 setores ou incluindo os municípios, Lorena? Incluindo os municípios. As duas Incluindo... coisas, na verdade, né? Que as duas coisas o governo não queria. O PL todo, que a emenda foi incluída no Senado. O PL das exonerações, né, ele já estava previsto há muito tempo, né? São 17 setores que empregam mais de 9 milhões de trabalhadores, né, e que existia um risco muito grande de elevarmos o desemprego por parte desses 17 setores, porque eles já estão. Na verdade, quem iniciou todo esse processo de desoneração foi a ex-presidente Dilma, né? Então, ninguém há de duvidar da importância que é desonerar 17 setores, como a indústria calçadista, a indústria de transportes, as comunicações, tecnologia da informação, e são setores altamente, digamos assim, que demandam muita mão de obra, né? Então, eu vejo como algo praticamente consensual nós votarmos esse projeto no decorrer dessa semana, tanto a urgência quanto o mérito. Quanto à questão da redução da contribuição patronal dos municípios, de 20% para 8%, conforme a emenda aprovada no Senado, para todos os municípios abaixo de 142 mil habitantes, acho que nós podemos dar uma escalonada e fazer uma proporcionalidade ao PIB de cada município, não fazer uma linha de corte apenas com a população, porque tem municípios que têm 100 mil habitantes e que são autossuficientes em termos de receita. Então, nós temos que ver justamente aqueles municípios que estão colapsando, né? Então, no caso aí, não sei se votaremos uma alteração, um destaque supressivo dessa emenda que veio do Senado e apresentássemos um outro projeto de lei ou façamos a adequação. Vamos resolver isso na reunião de todo o colegiado de líderes para que a gente possa efetivamente dar uma resposta aos prefeitos, né? Nós queremos que os prefeitos saibam que o parlamento está ao lado deles. É essa a nossa maior preocupação. E não adianta mais a gente empurrar com a barriga. A gente precisa dar respostas imediatas. Em setembro, se não houver nenhuma mudança ou oriunda do Poder Executivo, ou que o Poder Legislativo assim determine, assim encaminhe para o Executivo,
nós vamos ter boa parte dos municípios brasileiros com atraso na folha de pagamento, com muito atraso nos fornecedores, entrando praticamente no pré-colapso. Líder, e governistas e Fazenda, eles têm trabalhado numa outra alternativa para atender esses municípios, que nós ainda não conhecemos, mas que não envolva justamente a contribuição previdenciária, que é vista até como uma medida inconstitucional por causa da reforma aprovada em 2019. Teria alguma outra alternativa para atender esses municípios e também que não envolva essa emenda que pode chegar aí um rombo de 11 bi por ano? Esses rombos, Jordana, eles às vezes são superestimados, né? Lembro bem que tivemos em vários momentos aí uma discussão orçamentária onde o governo, e aí não é apenas o governo atual, o governo anterior era mestre nisso, dizer que ia ter um rombo de 30, 40, 50 bilhões, quando a gente ia fazer os cálculos era 3 bilhões. E para o benefício que teria, altamente compensável, né? Então, o que eu vejo existem outras medidas? Existe. Por exemplo, nós colocarmos o percentual do FPM para 1,5, hoje é 1, certo? Só que isso aí o governo vai espernear ainda mais. O que nós precisamos é que o governo realmente tenha sensibilidade e encaminhe algo. Se não encaminhar, nós vamos aprovar, não vou dizer nos mesmos moldes do que veio do Senado, mas algo escalonado, com certeza uma redução da contribuição patronal para os municípios, para que eles possam, pelo menos, ter um pouquinho mais de fôlego e, consequentemente, honrar seus compromissos. Mas não é inconstitucional mexer nessa questão previdenciária? Não necessariamente. Não necessariamente é inconstitucional, porque você não está tirando, você está desonerando temporariamente, enquanto os municípios eles estão aí, digamos, nessa situação pré-falimentar, né? Então, o que nós precisamos é construir caminhos onde não se gere uma eventual inconstitucionalidade, certo? Eu vejo que existem caminhos, sim, para que nós possamos aprovar projetos que sejam, inclusive, oriundos do Poder Executivo, na verdade, esses projetos de desoneração, eles são oriundos de outros projetos que são de iniciativa do Poder Executivo. Por isso que nós temos essa liberdade e não incorrer em vício de iniciativa. Líder, o rito de tramitação das MPs foi um problema desde o início do ano em relação ao que a Câmara defende e ao que o Senado defende, né, especialmente os presidentes das duas casas. E nas últimas semanas, essa insatisfação voltou aí aos assuntos com a MP das offshores e a correção da tabela do imposto de renda. E isso agora vai levar a um consenso? É possível resolver esse impasse entre a Câmara e o Senado? E como que o senhor vê isso? Não, nós resolvemos, já em comum acordo com a liderança do governo, que as medidas provisórias que serão editadas, desde que serão ou que foram editadas, desde a medida provisória 1172, elas necessariamente terão que ter um projeto de lei com urgência constitucional em paralelo. Por que isso? Porque a medida provisória tem uma vantagem, a vigência imediata, ou seja, ela começa a ter efeitos no dia seguinte após a sua edição. Isso resolve problemas, por exemplo, como o salário mínimo, resolve problemas como a possibilidade do Ministério da Previdência contratar médicos peritos para além do expediente de trabalho e reduzir filas. Então, isso precisa de uma vigência imediata e não dá para ter 3 meses para aguardar. Então, qual foi o rito acordado? O governo edita uma medida provisória, ela tem vigência imediata, e, em paralelo, o governo edita um projeto de lei com urgência constitucional que vai ter o rito adequado, começando na Câmara dos Deputados, indo para o Senado, voltando para a Câmara. Então, para a gente evitar essa multiplicidade de medidas provisórias que não tem nem urgência nem relevância, né? Nós sabemos o que é que tem urgência e relevância para ser editada uma medida provisória. A maioria delas, nos últimos anos, independente de governo, não tinha justificativa constitucional. Portanto, acertamos esse rito, está sendo acordado. O que gerou todo esse estresse na semana passada, em relação às offshores, não foi o mérito da matéria, foi a maneira como foi feito. Incluir um texto da medida provisória sobre offshore, na medida provisória do salário mínimo, junto com a correção da tabela, isso, sem combinar com a Câmara, gerou por parte, não apenas do presidente Arthur Lira, mas de todo o colegiado de líderes, uma repulsa. Eu, por exemplo, sou completamente favorável a taxar offshores, a taxar fundos exclusivos, né? A gente estudando bem, digamos assim, o benefício que tem os supermilionários com esses fundos exclusivos é algo
que causa repulsa, sem dúvida alguma, enquanto um assalariado de classe média tem uma taxação elevadíssima, enquanto alguém que tem uma reservinha, né, e que não é considerada uma reserva exclusiva, ou seja, oriunda para supermilionários, tem uma taxação semestral chamado Come-Cotas. O supermilionário, nos seus fundos exclusivos, eles podem, inclusive, simular que estariam resgatando, mas apenas fazem um saque. E o que é que acontece na prática? Em vez de tirar a cota em si, reduz o valor da cota. Quer dizer, uma artimanha que os fundos financeiros fazem com muita sapiência e, com isso, evitam taxação. Agora, não. Nós vamos taxar fundos exclusivos, taxar offshore, para que a gente possa realmente começar a ter justiça social no Brasil com uma política tributária que seja progressiva, que não seja uma política tributária única e exclusivamente baseada no consumo, que é essencialmente o que o Brasil tem hoje, onde o pobre que está desempregado paga a mesma alíquota de imposto de quem é um supermilionário. Então, nós temos que trabalhar nisso, e essa medida provisória que foi editada dos offshores e dos fundos exclusivos vem nessa perspectiva com a possibilidade de arrecadação de mais de 200 bilhões de reais ano. Líder, só para entender, o senhor disse que vocês acertaram de que toda MP que o governo mandar, ele vai ter que ter um PL de regime de urgência tramitando paralelamente, é isso? Exato. A partir de quando isso? Desde antes. Como eu disse, a última medida provisória que nós votamos foi aquela do salário mínimo e a da tabela do imposto de renda. Depois tinham duas prontas para relatório, a 1173, que era a do Programa de Alimentação do Trabalhador, que causava a portabilidade. Essa daí, pela irrelevância do tema, vai ser tratada em um projeto de lei, não precisa uma nova edição, de um projeto de lei com urgência constitucional. E a 1174, inclusive, tem o relatório da deputada Flávia Moraes, do nosso partido, que é das obras inacabadas. O governo já editou um projeto de lei, muito provavelmente, como o relatório vai ser o mesmo, a deputada Flávia Moraes deve estar botando para votar essa semana. Então, esse é um exemplo prático de como serão tratados os temas que forem enviados por urgência, por medida provisória, e que agora serão enviados em paralelo, caso haja necessidade de vigência imediata, vão ser enviados também em paralelo por urgência constitucional. Então, o acordo é, se o governo precisar que passe a vigir imediatamente, ele manda um MP e manda também um projeto de lei, com o mesmo tempo. Exatamente. E se não precisar de urgência imediata, manda só o projeto de lei, porque a Câmara e o Congresso não quer mais esse tanto de MP. Perfeitamente. É esse o raciocínio, né? Entendi. Líder, como que ficou a relação do Haddad com o Lira e com os líderes depois da fala do ministro sobre o poder muito grande na Câmara? Na época isso gerou um grande ruído, a reunião do arcabouço foi cancelada. Como que ficou isso agora? Até entre marido e mulher existem rusgas momentâneas, né? Palavras mal colocadas, mas a nossa relação com o ministro Haddad é muito boa, né? Então, ele tinha sido sempre um exemplo, digamos assim, de capacidade de diálogo, de abertura para ouvir críticas, sugestões. Teve um momento de infelicidade, mas está sendo superado. Líder, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre lá o seu estado, Ceará, e especialmente a candidatura, a eleição para prefeito de Fortaleza no ano que vem. O senhor está falando aqui como aliado do governo, mas lá parece que a relação entre o PDT e o PT não está tão azeitada assim para o ano que vem, né? Como é que vai ficar a questão da candidatura para a prefeitura? O PT já deixou claro que não vai apoiar o candidato de vocês. Como é que vai ser essa aliança lá local? Bem, o PDT tem na Prefeitura de Fortaleza, isso a nível nacional, a principal prefeitura que ele administra, né? Então, nós temos, através do ministro Carlos Lupe, através do meu diálogo com a presidente Gleisi, sempre tentado levar ao PT nacional, ver a importância que tem Fortaleza para a gente, né? Sabemos a dificuldade que tem o PT municipal de apoiar um candidato nosso, faz muito tempo que não estamos na mesma trincheira em Fortaleza, então consideramos que seja compreensível, talvez, o PT lançar uma candidatura em Fortaleza. Esperamos que não haja interferência do governo federal, né, com a presença, eventualmente, do presidente Lula lá em Fortaleza para apoiar o candidato, porque aí sim seria um grande desrespeito a essa aliança que nós temos a nível nacional. Mas estamos preparados para enfrentar o PT. Agora, não podemos deixar de lamentar também
o assédio que a direção local do PT, alguns membros nacionais do PT, que têm cargos importantes, inclusive no governo federal, estão fazendo com representantes do PDT. Né? Isso daí nós repudiamos, isso daí nós achamos, digamos assim, uma certa traição, mas estaremos dentro do PDT prontos para combater qualquer situação, porque a nossa prioridade é eleger um grande número de prefeitos, dentre eles Fortaleza. Sem dúvida alguma, nós do PDT Nacional faremos de tudo para a reeleição do prefeito Sarto. O senhor está falando da tentativa do PT de trazer o presidente da Assembleia lá do Ceará para o Partido dos Trabalhadores? É um dos exemplos, apesar de eu achar que o próprio PT do Ceará não vai aceitar, pelo menos o PT de Fortaleza, eu sei que não abre mão de ter a deputada federal Luiziane Lins como candidata. Mas só o assédio, só, digamos assim, a solicitação para que o PDT dê a carta de anuência, isso é muito ruim. Nós do PDT não é nada contra o Evandro, não é nada contra o senador Cid, muito pelo contrário, somos amigos, somos irmãos. Evandro é meu colega, inclusive de colégio, certo? Foi a gente que trouxe ele para a política quando ele era presidente do Ceará, do meu time, do nosso time Ceará. Então, não é nada pessoal, é apenas uma questão de determinação, porque se a gente der a carta de anuência para qualquer parlamentar, isso abre a porteira, né? Abre um precedente muito perigoso. Então, nós não queremos, nós que votamos tanto pela fidelidade partidária, que temos isso no nosso estatuto, que temos isso numa resolução, não podemos dar carta de anuência para quem quer que seja, especialmente para alguém que pretende disputar a prefeitura de Fortaleza, volto a dizer, a mais importante do PDT, contra o nosso próprio partido. Né? Então, o que eu vejo é que essa manifestação de alguns integrantes do PT, ela é, no mínimo, deselegante. Né? Mas saberemos, em qualquer esfera, contestá-la, porque não existe justificativa legal para que, eventualmente, o presidente da Assembleia saia do PDT. Mas isso será discutido no fórum adequado. Tá bom, deputado, eu queria agradecer a presença do senhor. Infelizmente, a gente está com o nosso prazo aqui já estourado, mas conseguimos conversar bastante sobre vários temas. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. Obrigada, líder. Eu que agradeço, Lorena, Jordana, a todos que fazem o podcast político, e vamos estar sempre à disposição aqui para a gente, através da política, através desse diálogo bem informal, construirmos o caminho que o Brasil tanto precisa, que é da democracia e, lógico, do crescimento econômico com inclusão social. Obrigada também aos nossos assinantes e até o próximo Papo com o Editor.